Olá, boa tarde. Ótimo início de semana para você. Vamos aos destaques deste 8 de maio. Um menino de 12 anos foi baleado no bairro Marina, em Cachoeira do Sul, neste fim de semana. Fabrício Simão não era o alvo. De acordo com a polícia, o crime pode ter sido motivado pela absolução dos irmãos Dias, acusados de matar Magu. Crise enfrentada por lojistas de shoppings da capital chega aqui em Cachoeira do Sul. O anúncio divulgado por uma imobiliária revela que o ponto comercial no Orlando Plaza Shopping, com clientela já formada, podendo ser usado para restaurante e choperia com todos os equipamentos necessários para essas funções, está para vender. Na rede social, o valor é de R$750 mil. Já o gestor nega a crise e justifica. Eu não sou do departamento jurídico para dizer se pode ou não pode. Não é o procedimento correto, porque precisa da aprovação do shopping. Você sabe? Então, um exemplo. Para operar dentro do shopping, tem que ter um contrato com o shopping, né? Tanto que quando a gente, antes de inaugurar o shopping, nós fomos procurados por mais de 20 investidores que queriam comprar lojas dentro do shopping para depois repassar. E a gente não aceitou nenhuma dessas negociações. E os perigos da intoxicação por medicamentos, acidentes, tentativas de suicídio, erro de administração e automedicação são as principais causas das intoxicações envolvendo fármacos. Estamos também vivendo mais e com o envelhecimento é preciso começar a cuidar mais cedo do corpo. Mas proteger o físico não é a única coisa que importa. Cuidar da mente e interagir com as pessoas ajudam a afastar outro fantasma da terceira idade, a depressão. Idosos com vida em comunidade têm menos de 20% de chances de se tornarem depressivos. Em instituições geriátricas, as probabilidades podem chegar a 80%. Estamos ao vivo pela internet, agora 12:03 pelo horário de Brasília. Já está conosco aqui a Adriana Rodrigues, a Carla Fagundes, Olimar Feite, Rosane Cassol. Obrigada pela participação de vocês. E você também é nosso convidado a participar em facebook.com/TV Cachoeira. Entre na nossa página e compartilhe o vídeo ao vivo de hoje. facebook.com/TV Cachoeira. Vamos ao giro de notícias. Abriu hoje o prazo para as inscrições ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O prazo para se cadastrar, pagar a taxa de inscrição de R$ 82,00 e participar do exame termina às 23h59 do dia 19 de maio. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site enem.inep.gov.br/participante. Os alunos que terminaram o ensino médio em escolas públicas estão automaticamente isentos do pagamento da taxa de inscrição. Estudantes de baixa renda que integram os programas sociais do governo federal também estão isentos do pagamento da taxa. Neste ano, as provas serão aplicadas em 2 domingos consecutivos, dias 5 e 12 de novembro, e não mais em um único final de semana. A medida deverá beneficiar os sabatistas, integrantes de religiões que guardam o sábado. Até o ano passado, eles tinham que ficar isolados em uma sala das 13 horas, o horário de início das provas, até o sol se pôr, e faziam as provas de sábado no turno da noite. No primeiro domingo, os estudantes farão provas de ciências humanas, linguagens e redação. No segundo, as provas serão de matemática e ciências da natureza. Os resultados das provas poderão ser usados em processos seletivos para vagas no ensino superior público, pelo Sistema de Seleção Unificada, e para bolsas de estudo em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos, e ainda para obter financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. No final da tarde deste domingo, uma briga em uma cancha de bocha no interior de Candelária, no Vale do Rio Pardo, terminou com 4 pessoas mortas. O crime ocorreu na localidade de Arroio Lindo, na comunidade São José, de acordo com informações da Brigada Militar. As vítimas foram mortas a facadas e com disparos de arma de fogo durante uma briga generalizada. A polícia suspeita que uma rixa entre os envolvidos pode ter motivado a confusão.
As vítimas foram identificadas como Wilson da Silveira, de 39 anos, Eldo Cos, de 33, Ivo de Oliveira, 38 anos e Fernando Nelson Vargas da Rosa, de 25 anos. Foi preso um suspeito identificado como Dari Rodrigues, de 38 anos, com quem a polícia encontrou munição para revólver de calibre 38. Foram apreendidas ainda pela Brigada Militar uma espingarda calibre 36 e munição para armas de calibre 36 e 38, além de uma faca com uma das vítimas. 5 jovens cachoeirenses se perderam no sábado ao escalar o morro do Botucaraí. Segundo informações dos bombeiros, as 4 mulheres e um homem com idades entre 20 e 24 anos tentaram subir o morro, mas foram pelo lado contrário ao da trilha. Eles ficaram mais de 4 horas perdidos e foram resgatados por volta das 10 horas da noite. Ninguém se feriu. A loja do supermercado Dia, em Cachoeira do Sul, não tem data de abertura definida. De acordo com o setor de marketing da empresa, o calendário de abertura das unidades muda semanalmente em função de recorrentes ajustes e obras na estrutura do supermercado, que aqui em Cachoeira do Sul fechou as portas no início de abril. As atividades serão retomadas sob o comando da proprietária da franquia multinacional. A seleção de novos colaboradores ficou a cargo do Cine de Cachoeira do Sul e, embora o processo adiantado de entrevistas para a contratação de pessoal, a informação oficial sobre a reabertura do supermercado ainda é incerta. 12:07 pelo horário de Brasília e falamos agora dos avanços da medicina. Tecnologias que salvam vidas, tratamentos de sucesso. Discutir as novidades da área da oncologia, neurologia e tantas outras tem ajudado a desvendar os segredos do corpo humano. O assunto foi abordado no simpósio Fronteiras da Medicina do Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, com especialistas de várias partes do mundo. A sua cura ainda é uma novidade, o tratamento também. Seu Ivo é o primeiro paciente do Brasil a aliar a radioterapia ao sistema Calypso para vencer o câncer de próstata. Quando eu saio hoje assim, né, com a turma que me conhece, e eu disse, simplesmente eu estou curado, todo mundo, foi rápido. O sistema Calypso foi trazido ao Brasil em uma iniciativa do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Nos Estados Unidos, o método é utilizado na maioria das instituições em referência ao tratamento oncológico. A tecnologia possibilita a aplicação quase que certeira da dose de radioterapia no órgão afetado. Ele consiste no implante de três transponders, ou seja, três pecinhas do tamanho de um grande arroz, são implantados no caso de próstata. Então, na próstata do paciente, onde através desses grãozinhos eu consigo monitorar durante a aplicação da radioterapia, durante a emissão da radiação, eu consigo monitorar a movimentação dessa próstata. Isso me traz maior precisão no tratamento do paciente, onde eu estou garantindo que naquela região que eu estou irradiando, a próstata está posicionada dentro do feixe de radiação. Para esta médica radio-oncologista, diminuir a exposição de partes saudáveis do corpo ao tratamento reduz os efeitos colaterais. Em determinados tumores, cada tumor tem a sua biologia, eu posso precisar de um incremento de dose para chegar num controle melhor da doença. Então, em vez de eu dar 2 grays, que é a nossa unidade ao dia, eu dou uma dose maior que essa. Então, isso talvez tenha lá no final um controle maior da doença. Então, mas para isso eu preciso de tecnologia que me permita a segurança de aumentar, que a gente chama de dose total do tratamento, ou a dose ao dia do tratamento. Então, se mudam esquemas de tempo, dose, fracionamento, que nós chamamos, mas nós precisamos ter segurança quanto aos efeitos colaterais. Além de Ivo, outras 15 pessoas já realizam ou esperam para começar o tratamento. A novidade ainda não foi inserida nos planos de saúde e precisa ser paga do bolso do próprio paciente. Não há previsão de quando o Calypso chegará ao Sistema Único de Saúde. Mas os avanços na medicina não dependem apenas da tecnologia. O atendimento humanizado ao paciente pode e deve fazer parte do tratamento. Um exemplo disso é a visita estendida, um projeto piloto que ampliou o tempo de visita de familiares ao CTI de 4 para 12 horas por dia. O projeto, coordenado por este médico, será apresentado num painel durante o evento. A visitação ampliada mostrou resultados positivos na recuperação de 150 pacientes pesquisados. O resultado foi a diminuição do tempo de internação em pelo menos um dia e a redução de alucinações.
Primeiramente, o familiar ajuda a reorientar o paciente, né? A medidas de reorientações básicas, como dia, horário, local que o paciente está, são muito importantes para a prevenção de delírio. Além disso, a presença do familiar tem o potencial de gerar mais conforto para o paciente, ajudar o paciente a entender as informações sobre diagnóstico e tratamento passada pela equipe médica. E, além disso, o familiar junto com o paciente ele tem o potencial de reduzir estresse, ansiedade do paciente. Quem ganhou mais tempo dentro da CTI só tem a agradecer, por si mesmo e pelo paciente. Me dá uma certa tranquilidade, porque eu sei que de uma forma ou de outra eu também estou ajudando, eu também estou colaborando, né, com ela. Então isso é muito bom, eu me sinto bem, né? E se as pesquisas e as novas tecnologias melhoram a vida das pessoas, também é preciso lembrar das bases do ensino das faculdades de medicina. O Brasil ocupa o 2º lugar no mundo em número de escolas de medicina, com mais de 250 estabelecimentos de ensino. E a expectativa é que esse número aumente. Mas agora o maior desafio é conciliar os avanços médicos com uma medicina mais humanizada. Olga está no 5º ano de Medicina na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ela participou do projeto Ciências Sem Fronteiras e estudou também na Universidade Queensland, na Austrália. Para ela, há algumas diferenças no uso de tecnologias e na formação profissional. Quando a gente fala que tem um distanciamento aqui no Brasil entre a área básica e a área técnica, mais médica. Então, por exemplo, a gente pega ciências como a microbiologia, que são mais do início do curso, e aí pega coisas da cardiologia, que são mais para frente, deveria ter uma integração melhor, para a gente pegar o que está no livro e colocar em prática para o paciente, entendeu? Essa integração ainda é um obstáculo para a gente por aqui. A UFSPA oferece 100% das vagas para alunos do Enem. Para a reitora, a universidade tem foco na qualificação do corpo docente e na inovação nos processos de ensino-aprendizagem. Nós temos um núcleo de tecnologia, de inovação de tecnologia na educação, que isso é muito importante, como a gente pode ensinar diferente, construir um conhecimento diferente, inovação na gestão, inovação na saúde, na questão da saúde baseada em evidências e centrada na pessoa. O Brasil é o 2º país com o maior número de faculdades de medicina, são 268. Aqui no estado são 16 cursos, 5 deles criados a partir de 2010. A frequência na abertura de novos cursos preocupa em relação à qualidade do ensino oferecido. A hora que eu estou criando uma expansão de escolas num país onde só 7% do corpo docente é qualificado para ensinar, nós temos que usar metodologias, novas tecnologias para começar capacitando esse docente, esse preceptor, esse tutor. E depois para capacitar também o profissional que está no sistema de saúde. Até o ano que vem, todas as faculdades de medicina brasileiras precisam implantar um novo currículo. A partir disso, a capacitação dos alunos foi tema de debate na 2ª edição do Fronteiras da Medicina. Atife é professor de radiologia. Para ele, a tecnologia e a troca de conhecimento determinam novos rumos para o setor. Por exemplo, se nós aprendemos algo novo aqui no Brasil, nós podemos facilmente exportar para outro país sul-americano muito rapidamente, porque temos o crescimento da internet e outras comunicações rápidas. Por isso, aquilo que desenvolvemos nos Estados Unidos pode ser importado por outros países com projetos menores para ajudar pessoas, seja aqui no Brasil ou em outros lugares do mundo. Além do compartilhamento de informação, o debate também aborda aspectos sobre a relação médico-paciente, em especial na melhoria das habilidades de comunicação verbal e física, uma demanda crescente dos pacientes. O médico tem que ser preparado para lidar com isso, ele tem que ter empatia. Então, tem uma série de qualidades que o médico precisa desenvolver, que não são só as qualidades técnicas. Quando a gente esquece a parte de cuidar do indivíduo, do paciente, e se projeta só no cuidar da doença, a gente se projeta na questão da tecnologia. Porque a gente é ensinado a usar a tecnologia para fazer o diagnóstico. Então, é importante que a gente introduza coisas que parecem muito básicas, como a arte. A medicina ela é uma arte, ela não é só uma ciência. Então,
Então essa questão da arte, que é o conversar, que é o ouvir e tratar o indivíduo e não só a sua doença, faz com que um médico seja humano. 12h15 pelo horário de Brasília, nós vamos para um rápido intervalo. A seguir você vai ver, um menino de 12 anos foi baleado no bairro Marina, em Cachoeira do Sul. Fabrício Simão não era o alvo. De acordo com a polícia, o crime pode ter sido motivado pela absolvição dos irmãos Dias, acusados de matar Magu. E a crise enfrentada por lojistas de shoppings da capital chega em Cachoeira do Sul. Você vai ver os detalhes em instantes, nós já voltamos. O NT Sul já está de volta, 12h19 pelo horário de Brasília. Nós acompanhamos o julgamento dos irmãos Dias na sexta-feira. Os 2 rapazes eram acusados de assassinar o jovem cachoeirense Magu em outubro de 2015. O repórter João Paulo traz os detalhes da sentença. Pois é, Darcy, eu estou aqui no local na região dos Engenhos, onde no dia 25 de outubro de 2015, Alisson Pires da Silva Costa, de 23 anos, foi assassinado. Os acusados de terem cometido esse homicídio, Rodrigo Moisés Dias Lopes, mais conhecido como Baixinho, de 36 anos, e seu irmão, Paulo Ricardo Dias da Silva, de 22 anos, sentaram no banco dos réus na última sexta-feira. Uma sessão longa, durou mais de 14 horas, para que a juíza aqui de Cachoeira do Sul, Rosuíta Mas, pudesse então dar a sentença. No seu veredito, ela libertou imediatamente o Paulo Ricardo Dias da Silva, de 22 anos, o Paulinho, e fez com que o réu, o Rodrigo Moisés Dias Lopes, progredisse do sistema fechado para o semiaberto, cumprindo a pena de 4 anos e 3 meses, não pelo homicídio de Alisson, mas pelo porte ilegal de arma de fogo. Na sentença, na tese defendida então pelo advogado Lino Munhoz, advogado dos acusados, ficou caracterizado a legítima defesa, já que eles alegaram que tanto Baixinho quanto Paulinho foram perseguidos no dia do crime por Alisson, que teria recebido uma arma de fogo de uma terceira pessoa e passado então a ameaçar, ou seja, correr atrás dos 2 irmãos, dos irmãos Dias. O promotor do caso, Gabriel Fontana, não contente com a decisão, prometeu recorrer da sentença. Tá certo. Obrigada, João Paulo, pelas tuas informações. Tem participação conosco aqui no Face. A Loreci Dutra está mandando boa tarde para a gente. O Maicon Fabiano Alves, muito bom o programa. Muito obrigada pelo elogio, viu, Maicon? E o Antônio Marcos Araújo está assistindo lá de Caçapava. Um abraço para você e para todo o pessoal aí de Caçapava. A Adriana Rodrigues comenta, inclusive, uma reportagem que vem a seguir, que eu chamei no bloco anterior. Boa tarde, começamos aí uma semana com a tristeza de uma vida inocente sendo tirada. Aí fica a pergunta: até quando vamos ver inocentes perderem a vida em meio à violência? É verdade. Nessa sexta-feira, um jovem de 12 anos foi assassinado durante a noite lá no bairro Marina. O repórter João Paulo Ferreira conversou com o delegado titular da primeira delegacia de polícia. Ricardo Milesi afirma que o crime pode ter sido uma retaliação contra a absolvição dos irmãos Dias, como o João Paulo falou agora há pouco. O julgamento foi na sexta-feira. Eu converso nesse momento com o Dr. Ricardo Milesi, titular aqui da primeira DP de Cachoeira do Sul. Doutor, esse homicídio acontecido na sexta-feira tem alguma motivação com relação ao julgamento dos irmãos Dias, que aconteceu no mesmo dia? Bem, existem diversas possibilidades, né? E no momento nós não descartamos nenhuma. Mas a linha de investigação que segue mais forte até o momento, ela indica que teria havido uma retaliação à absolvição dos irmãos Dias, que aconteceu na sexta-feira, e acabou vitimando uma pessoa que não tinha nenhuma relação com os fatos, um adolescente de 12 anos. É verdadeira a informação de que na casa de um dos parentes dos Dias existia uma comemoração e poderia ser um alvo dessa pessoa, desse atirador? Sim, nas proximidades do local onde aconteceu esse fato, realmente existe um bar que é de propriedade de familiares dos irmãos Dias, e nós trabalhamos com a possibilidade de que essa pessoa a pessoa que efetuou os disparos tentou alvejar esse bar,
mas acabou, por um erro na execução, atingindo um adolescente que se encontrava nas proximidades. Então, até o momento, é a linha de investigação, como eu já referi, que segue mais forte. Esse adolescente que acabou falecendo, ele tem histórico do crime ou ligação com alguma das duas famílias envolvidas em toda essa questão desse homicídio, no caso, que foi o que gerou isso aí do Magu? Não. O adolescente não tem nenhuma relação com o homicídio acontecido em 2015. Eu posso dizer que é o segundo inocente que morre na disputa entre essas famílias. A polícia investiga o caso, já tem algum suspeito de ter efetuado esse disparo? Segue as investigações, até o momento não foi identificada a autoria, mas mesmo assim, se algum telespectador puder contribuir com informações, pode inclusive fazer de forma anônima, através do telefone 197, que todas essas informações são bastante úteis para a conclusão da investigação. Essa investigação segue agora sobre o comando do delegado Fabrício. Eu era o delegado plantonista no final de semana quando aconteceu o homicídio, por isso eu fiz o acompanhamento. Mas agora vai ser desenvolvida com maior profundidade no decorrer da semana e certamente nós vamos encontrar algum resultado positivo. 12h24 pelo horário de Brasília. A crise enfrentada por lojistas de shoppings da capital gaúcha chega em Cachoeira do Sul. Situação foi evidenciada com o anúncio de venda de um dos pontos do Orlando Plaza Shopping. O anúncio, divulgado por uma imobiliária, revela que o ponto comercial no Orlando Plaza Shopping, com clientela já formada, podendo ser usado para restaurante e choperia com todos os equipamentos necessários para essas funções, está para vender. Na rede social, o valor é de R$ 750 mil. Por telefone, a proprietária da imobiliária confirmou que a negociação está aberta. No entanto, o anúncio foi retirado das redes sociais. Ela afirmou ainda que os proprietários estavam abertos a negociações, tendo em vista o alto investimento do negócio. Fomos até a imobiliária na tarde de quinta-feira. Os proprietários negaram o pedido de gravação e ainda pediram que o nome do grupo não fosse divulgado, pois o anúncio, segundo eles, não é exclusividade. No restaurante, a proprietária Valandra Soares disse que não tem interesse de vender o ponto. Ela não quis gravar entrevista, mas contou que comprou o ponto no ano de 2015 por R$ 180 mil. Investiu no local cerca de R$ 1 milhão. Valandra diz que o contrato é de 5 anos e que o condomínio mensal é de R$ 7 mil. Em dezembro de 2016, lembra que o valor chegou a R$ 12 mil. Assustada com o condomínio no período que praticamente duplicou, procurou os gestores e a justificativa foi o aumento do uso da climatização e a locação da decoração de Natal. A empresária disse que vive um bom momento, mas não revelou o ganho mensal. No shopping, conversamos com o gestor. Quanto a esta operação, né, por exemplo, todo lojista que vem para o shopping, ele precisa passar pela aprovação do shopping, né? Então, qualquer operação que se for colocado para alocar no mercado, ela não está no procedimento correto. O correto é procurar o shopping e comunicar, olha, não quero mais operar, não estou podendo mais operar e quero repassar meu ponto. O shopping passa a buscar um outro operador para aquela loja. Esse é o quadro que se apresenta para nós sempre, né? A informação que eu tenho, que oficial, né, desta empresa, é que eles não deixariam o shopping, que eles ficariam no shopping, né? E fiquei surpreso dessa questão de estar em imobiliária. Mas assim, ó, por exemplo, se alguém for fazer a transação via imobiliária e essa pessoa, esse novo empresário, ele não passar pelos critérios de aprovação do shopping, essa negociação é inválida. Seja, esse proprietário não poderia ter feito isso ou não pode estar fazendo isso? Eu não sou do departamento jurídico para dizer se pode ou não pode. Não é o procedimento correto, porque precisa da aprovação do shopping. Você sabe? Então, um exemplo.
para operar dentro do shopping, tem que ter um contrato com o shopping, né? Tanto que quando a gente, antes de inaugurar o shopping, nós fomos procurados por mais de 20 investidores que queriam comprar lojas dentro do shopping para depois repassar. E a gente não aceitou nenhuma dessas negociações. Por que não aceitamos? Porque o shopping, justamente por isso que eu falei para você, tem que aprovar o lojista, tem que entender o que o lojista quer do shopping, tem que entender o momento dele, o porquê que ele quer estar aqui no shopping, se ele tem experiência no mercado, né? Porque não adianta você locar uma loja para uma pessoa que não vai ter experiência, ela não vai ter sucesso. Então a gente tem que cuidar para quem loca, justamente. A gente sempre teve esse cuidado de locar para quem opera no segmento ou está descobrindo esse segmento e tem uma estrutura para operar e está dando certo. Tentamos contato com o departamento jurídico, como solicitado pelo gestor, por e-mail. Mas até o fechamento da reportagem não recebemos resposta. César justifica o valor cobrado no condomínio. Isso o shopping tem, que é essa climatização. Isso tem um custo, que não é barato. Tem a segurança, né? Então você vê eu na rua hoje, está vulnerável, né? Aliás, em qualquer lugar a gente está vulnerável. Mas uma segurança interna, ela garante, ela inibe muitas situações e ela garante para o consumidor uma certa tranquilidade. Então a segurança, a energia elétrica, os custos de manutenção para se manter o shopping, que no fundo é uma cidade, né? O shopping ele não dorme, porque quando as lojas fecham, uma outra equipe passa a operar à noite, segurança, limpeza e tal, né? Então tudo isso tem um custo. E esse custo é rateado entre os lojistas. Em Porto Alegre, a discussão é antiga. Lojistas de lá ingressaram com uma ação na justiça contra 3 shoppings, alegando que preços de aluguéis cobrados são muito altos, pedem mais informações sobre os custos de condomínio. A mobilização na capital é organizada pelo grupo CDL Poa Shopping, contra Iguatemi, Barra Shopping Sul e Praia de Belas. Toda empresa precisa se ajustar à realidade em que vive. Custos, lucros, clientela, tudo deve estar alinhado para que o negócio dê certo. Como salvar sua empresa? Esse é o assunto de hoje, de Leopoldo Brandi. Então vamos falar de uma situação bem simples e que está acontecendo com muitas dos negócios hoje. Então vamos começar a dar algumas dicas de como realmente começar a salvar o seu negócio. Primeira delas que a gente tem que fazer é uma análise super detalhada da empresa. Para e analisa a tua empresa de ponta a ponta. Não deixe somente a tua intuição agir, ou seja, eu acho que o meu problema é crédito, eu acho que o meu problema é fornecedor, eu acho que o meu problema é falta de venda. Não, faz uma análise super detalhada de tudo para que realmente tu consiga ver qual é o problema da tua empresa. Ou seja, analisa toda ela, de todos os setores, de todas as partes, de todo o mercado. E aí tu começa a enxergar tua empresa de uma outra maneira. A segunda situação delas, chame sempre para junto contigo um grupo para tomar decisões. Não toma a tua decisão sozinho. Nós numa empresa, quando já estamos numa necessidade que talvez ela está precisando ser salva, muitas vezes acontece que a gente toma as decisões sozinho. Mas tu tem pessoas dentro da tua empresa, tu tem o teu pessoal, teus colaboradores, o pessoal que trabalha contigo, pessoas que estão anos junto contigo, que entendem também do negócio e que entendem também do que estão fazendo. Cria um grupo para tomada de decisão e exponha para o grupo o que realmente é melhor fazer. Pode ter certeza que esse grupo que tu vai criar, ele realmente vai querer ajudar e ter uma saída. Por quê? Porque ele também está no barco. E ele também não quer perder o emprego. E ele também quer que a empresa permaneça sempre, porque todos saem ganhando. Forme esse grupo de tomada de decisão. É uma das coisas mais importantes que eu já vi até hoje. Não tome a tua decisão sozinho. A terceira situação é nós reajustarmos a nossa empresa para uma realidade de hoje. É realmente provocar um ajuste dentro da nossa empresa para a situação de hoje. Ou seja, vamos esquecer aquela situação, mas eu tenho capacidade de produzir tanto, eu tenho capacidade de vender a tanto. Não,
Vamos ajustar a empresa para aquilo que realmente o mercado está necessitando hoje. Ou seja, não me adianta se eu produzo 100 peças, se eu tenho capacidade de vender 100 peças. Quantas peças o mercado está precisando? O mercado está precisando de 30, 40 peças? Vamos nos ajustar para termos produção, a nossa empresa toda, vendas, enfim, o que for dentro da sua área, para esta realidade das 40 peças. Esquece, mas vai melhorar. Vai, acredito que vai, tenho certeza que vai melhorar. Mas a partir do momento que ela começa a melhorar, aí tu começa a contratar de novo, começa a fazer de novo, começa a buscar. Hoje tem muita gente, muita empresa, como esse meu amigo, que está tecnicamente sentado em cima de um estoque muito grande. Se desfaz desse estoque, reajusta a tua quantidade de estoque para realmente o que tu precisa. Não ponha mais do que tu não precise para esse momento. E a última delas, que eu sempre digo e também é uma excelente situação de se fazer, pergunte muitas vezes uma opinião para alguém de fora. Ou seja, a gente está dentro do nosso negócio, nós estamos tão envolvidos que muitas vezes estamos tropeçando sempre em cima do mesmo erro. E a gente se acostuma com ele. E quando a gente se acostuma com ele, a gente já comete ele e não nota mais diferença. O que a gente tem que fazer nesse momento? Pedir uma opinião para alguém de fora, totalmente à parte de fora, que provavelmente essa pessoa, com uma outra visão, um olhar mais frio, sem um olhar sentimental, vai conseguir te dar uma posição melhor. Sempre digo, se tu não tem essa pessoa, contrate uma auditoria, contrate um consultor, contrate alguém para que te dê pelo menos esse mesmo primeiro passo, para que ele te faça um diagnóstico e que tu consegue saber. E aí tu vai ter uma visão de quem está de fora. Lembre-se bem, a gente sempre sabe dar opinião sobre os negócios dos outros. Será que não tem outros que também possam dar opinião sobre os nossos negócios? Pense nessa situação. Muito obrigado e até a semana que vem. E se você precisa de qualificação para o mercado de trabalho, vai uma boa notícia. O Senac Rio Grande do Sul promove a partir de hoje até a próxima sexta-feira a Feira de Oportunidades. O evento acontece em todas as unidades Senac do estado, com inúmeras atividades gratuitas para a comunidade. Capacitação, emprego, motivação e qualificação. João Paulo traz os detalhes diretamente do Senac Cachoeira do Sul. O Senac de Cachoeira do Sul promove durante toda esta semana a 12ª Feira de Oportunidades. Eu vou conversar com o professor Homero de Oliveira, ele é especialista em edição de vídeo, também palestrante durante a semana. Homero, quais são as atividades que você vai desenvolver durante essa semana nas suas aulas? Tudo bom, pessoal que está assistindo aí a TV Cachoeira? Essa semana, na Feira das Oportunidades, eu vou dar palestras referente à evolução das apresentações, onde eu vou mostrar toda a linha do tempo, desde os anos 2000 até os dias presentes, de como funciona a estrutura, né, de apresentações, chegando até o Prezi, que é uma ferramenta nova, propriamente dita, em que se torna mais dinâmica, né, e possui mais animações, né, na hora de tu for apresentar um conteúdo com mais liberdade, diferente do PowerPoint, que é uma apresentação linear, né? Então, o Prezi é uma apresentação não linear. Também eu vou oferecer aqui palestras sobre edição de vídeo, que é, no caso, a minha especialidade, né? Sou formado em produção e mídia audiovisual do curso da Unisc. E do conhecimento que eu tenho, eu vou oferecer para os alunos, quem tiver interesse de chegar aqui, né, fazer inscrição durante a semana, que vou oferecer palestras mostrando a história, uma breve história do cinema. Vou apresentar de como funcionam os mecanismos de edições de vídeo e áudio, no momento que você faz toda a estrutura na timeline do programa da Adobe Premiere. Acredito que é, hoje em dia, o programa, o software mais padrão para poder realizar esse tipo de edição. E também eu vou participar da turma de Desafio Lógico, junto com o professor Daniel. E estamos aí, né, para vocês que queiram participar, venham aqui no Senac. Estamos de portas abertas para poder receber todo mundo que tenha interesse e poder dar mais conhecimento, né, e imersão ao conteúdo de vídeo, né, na cidade para esses jovens aprendizes que aqui estão presentes conosco, né. Eu estava conversando aqui, Darcy, com o Homero, e esse curso ele vai ter uma sequência depois. Claro que, né, em uma semana você não consegue desenvolver
todo o conteúdo, mas esse conteúdo de edição de vídeo, ele vai ter uma sequência depois, né? Um curso específico de edição de vídeo. Sim, vai ser um curso de 3 aulas, né? Que no caso vai ser preparado uma estrutura em que faça primeiramente uma imersão ao conteúdo do cinema, para as pessoas ficarem familiarizadas de como iniciou, quais foram os principais movimentos cinematográficos, os quais deram estrutura e uma certa qualidade na questão da dramaturgia cinematográfica. E, junto disso, vou apresentar os planos, vou apresentar a maneira de como se organiza um pré-roteiro, a produção e a pós-produção, que é a edição e finalização, né? E é basicamente baseado nesses conceitos, né? Eu espero que todos gostem, né? Que é uma oportunidade bem importante de poder imergir nessa área do cinema. Esses cursos serão feitos nos 3 períodos? Sim, esses cursos serão feitos nos 3 períodos, né? E vai ser aberta a inscrição para turmas, só entrar em contato com o pessoal da recepção aqui do Senac e entrar no site e se informar melhor. Então tá certo, Homero, quero te agradecer e fica aí o convite para você que tem interesse em participar de uma dessas oficinas aqui no Senac, 12ª Feira de Oportunidades, lembrando que todos os conteúdos, todas as palestras de forma gratuita aqui no Senac. Procure aqui a administração do Senac, faça sua inscrição e adquira mais conhecimento de tudo isso que o Senac oferece para você durante essa semana. Tá certo. Obrigada, João Paulo. Uma boa oportunidade de qualificação aí para estar no mercado de trabalho. A seguir, falamos dos perigos da intoxicação por medicamentos, acidentes, tentativas de suicídio, erro de administração e automedicação são as principais causas das intoxicações envolvendo fármacos. E estamos vivendo mais e com o envelhecimento é preciso começar a cuidar mais cedo do corpo e da mente. Tem ainda a previsão do tempo para este início de semana, mas já voltamos. O NT Sul já está de volta, 12h43. Deixa eu mandar um alô para o pessoal que está interagindo conosco aqui no Face. Adriana Rodrigues, Antônio Marcos Araújo, Pablo Santos, Josi da Rosa, Maria Inês Moura, Dionísio Vargas, Maicon Fabiano Alves. Obrigada pela participação, pelo carinho, pelos comentários em relação às reportagens que estão sendo veiculadas aqui. Tá bom? E você pode assistir essas reportagens a partir da tarde no nosso Face, facebook.com/TV Cachoeira. Os casos de intoxicação por medicamento aumentaram quase 30% aqui no Brasil. O principal agente causador das intoxicações, os remédios, provocaram a morte de 853 pessoas, sendo 86 delas, cerca de 10%, aqui no Rio Grande do Sul. O uso errado ou indevido de medicamentos acaba intoxicando 3 brasileiros por hora. 27 mil num ano. Desses, 73 acabam chegando a óbito. Isso são dados da pesquisa da Fiocruz. Para saber mais sobre a importância da orientação farmacêutica no momento da compra da medicação, eu vou conversar com a farmacêutica Júlia Mendes, que vai nos dar aí orientações de como é que deve ser feito esse processo. Júlia, eu quero começar te perguntando o seguinte: quando o cliente chega até o balcão para comprar um medicamento, ele vem com essa tendência de se automedicar? Isso é comum no dia a dia de vocês? Oi, boa tarde. É bem comum, acontece com bastante frequência. A pessoa já vem com indicações, né, de casa, com pesquisas feitas pela internet, ou medicamentos que ela já usou em outro momento, até muitas vezes receitados pelos próprios médicos, né? Então, é de costume diário acontecer essas situações. Hoje a gente percebe que a internet ela facilitou esse processo em muito, né? Porque as pessoas têm um acesso muito fácil e rápido e acesso a muita informação, muitos dados. Isso aí acaba complicando o farmacêutico nesse processo da venda do medicamento, porque essa indicação pode vir de um terceiro, por exemplo. Com certeza. Isso, vamos falar bem a verdade, facilita as vendas da farmácia, né? Mas nem sempre traz um bom resultado ao paciente. E também pela questão de sermos farmacêuticos, toda farmácia tem que ter o farmacêutico, né? A gente acaba monitorando e tentando ajudar nessas utilizações. A gente sabe que nem todas as pessoas têm condições de ir ao médico diariamente, às vezes é uma pequena dor.
Então, a pessoa já vem com a ideia do medicamento muitas vezes, outras vezes ela procura a nossa orientação, mas nós estamos aqui para ajudar e tentar fazer da melhor forma a utilização desses medicamentos, ou muitas vezes até orientar a não fazer a utilização ou a procurar um médico, porque muitas vezes a gente consegue avaliar a gravidade da situação e orientar a pessoa então a procurar um médico para fazer um tratamento adequado. Falta para o cliente que chega até o balcão da farmácia saber que o farmacêutico ele é aquela pessoa que vai racionalizar o processo, ou seja, ele vai colocar o que está na receita de forma didática para que ele entenda. Esse contato entre o farmacêutico e o paciente falta? Isso cada vez eu noto assim que está aumentando e está melhorando. Cada vez as pessoas procuram mais o farmacêutico, sabem quem é o farmacêutico, mas muitas pessoas ainda se confundem no balconista. Às vezes nós temos balconistas com muita experiência também, né? Cada farmácia, se a gente for procurar, e tem bastante gente com muita experiência. Às vezes o pessoal se confunde um pouco quem é o profissional habilitado e quem é aquela pessoa com experiência. Mas eu acredito que de um tempo para cá, isso cada vez está melhorando, também em função do próprio crachá amarelo do farmacêutico, facilita muito a identificação desse profissional, né? Nós temos sempre na farmácia um farmacêutico, normalmente tem farmácia que tem 2, 3 farmacêuticos durante o dia, e isso cada vez está melhorando, cada vez mais as pessoas estão sabendo quem procurar dentro da farmácia. E já existem pesquisas que comprovam que um grande percentual da população acredita e confia no profissional farmacêutico. Uma outra situação que é muito comum é o paciente acabar pegando a receita e muitas vezes não entendendo, né, o que é que está escrito ali, qual a descrição da medicação. Isso também é comum acontecer? Comum acontecer, e é comum até a nossa dificuldade de saber o que está escrito, né? Existem leis já hoje, já tem muitos médicos prescrevendo de forma mais clara, mas acontece e acontece diariamente. Daí está a nossa função, tentar entender da melhor forma aquilo ali, junto com a ajuda dos outros colegas também experientes, mas muitas vezes sabendo o que a pessoa tem, perguntando quais são os sintomas, e muitas vezes acontece também da gente ter que ligar, entrar em contato com o médico para ele nos ajudar a resolver, a dizer o que foi que ele receitou. E normalmente até isso é uma coisa que acontece com muita facilidade, eles têm uma boa aceitação nesse contato que a gente faz para saber e vender o remédio certo, né? O medicamento certo, para não acontecer nenhum erro nessa dispensação. Muito se fala hoje em crise, e isso de alguma forma afetou as farmácias no sentido de que muitas vezes a pessoa, por ter a informação, por ter o acesso a conteúdos disponíveis na internet, ele acaba evitando de ir ao médico para não precisar gastar, ou seja, ele vai se automedicar. Isso aí acaba trazendo consequência. É comum esse tipo de situação? Com certeza. Isso tem acontecido com muita frequência, né? Mas a crise em si, ela afetou a todos os setores, né? Mas o varejo farmacêutico, na verdade, ele não teve prejuízo com isso. Ele só o crescimento está sendo mais lento do que anteriormente. Nos últimos 2 anos, com essa função de crise, começou a ser mais lento, porque a gente sabe, todo mundo está acostumado a ver, cada mês tem uma farmácia nova numa esquina nova da cidade, né? Então, nesses últimos 2 anos, isso está um pouco mais lento. Mas, graças a Deus, o setor não pode dizer que foi afetado e nem ficou no prejuízo. Existem alguns tipos de medicação que é mais comum a pessoa que usa de forma indevida ter algum tipo de reação? Com certeza, né? Principalmente os medicamentos tarjados, né? A gente sabe que hoje em dia existem algumas facilidades para as pessoas adquirirem. Hoje em dia eu acredito até que mais difícil do que antigamente. Mas a gente sabe que o vizinho compra, entrega para o outro vizinho, tem alguns lugares que vendem sem receituário, que nem são farmácias também. Então esses medicamentos são os mais normais aí de darem essas reações. Ou também a própria pessoa que compra e usa da forma correta, às vezes usar numa quantidade elevada, né? Então isso aí dá bastante situações de internação ou reações adversas bem graves. As reações adversas, elas acontecem pelo uso errado da medicação ou por desconhecimento da própria pessoa que vai fazer o uso do medicamento? Normalmente, a primeira reação, assim, tem reações adversas que são normais. Se tu pegar uma bula para ler, náusea, dor de cabeça,
vômito, são reações adversas que estão em quase todas as bulas. E é normal que aconteça. Tu pode comprar um medicamento, tu pode sentir uma tontura, por exemplo, que é outro efeito normal, pode ter um efeito de náusea. Isso são reações adversas simples, que normalmente estão nas bulas e acontece. Agora, reações mais graves, daí pode ser alguma interação da pessoa com o medicamento ou até da fase da pessoa. Vamos dizer que tu não esteja, o teu estômago esteja com algum problema, alguma coisa, tu toma algum medicamento e não te faz bem naquele momento, né? Então pode ser tanto o medicamento e a pessoa em si, que pode não ter aquela aceitação. Pode ser uma alergia contra o medicamento, que toda vez que tu for tomar, tu vai ser alérgico àquele medicamento e vai te dar a mesma reação. Então, são diversos fatores que podem causar e também diversas intensidades da reação, né? Tanto pequenas, como uma simples dor de cabeça, como mais grave em alguma internação ou um processo alérgico muito grave. A gente pode entender que existem medicamentos que a reação é momentânea e alguns o efeito acaba sendo retardado e você tendo esse problema de forma mais lenta. Isso, exatamente. Normalmente, assim, reações adversas de pequeno porte acontecem diariamente em muitas tomadas de medicamento. Tem pessoas que às vezes nem veem que aquilo ali é um efeito colateral do medicamento, né? Às vezes colocam na balança o custo e o benefício também, que vale a pena aquele momento ali, algum problema que possa estar acontecendo em função da vantagem que aquele produto vai te trazer, né? Então depende muito da medicação. Quando se tem esses efeitos adversos, deve ser passado para o médico. Então, para o médico avaliar, como eu disse, o custo e o benefício daquele medicamento, talvez trocando por outro melhor ou que não vai te trazer aquele prejuízo. Vamos dar o exemplo de uma dor de cabeça diariamente em função do medicamento, né? Por exemplo, acontece muito de alguma mulher usar um anticoncepcional e aquele anticoncepcional, toda vez que tu tome, né, que é diariamente, vai te trazer náusea. Então, vai ter uma conversa com a ginecologista para ela trocar até encontrar um produto que vai dar um melhor resultado e não vai trazer mais essa reação adversa diária. E isso acontece diariamente com vários medicamentos. Júlia, para a gente terminar, alguma dica sua, com a sua experiência, né, com toda a questão do atendimento, atrás do balcão também, que você faz diariamente aqui na sua farmácia, para quem tem o hábito de consumir remédios, principalmente quem tem o hábito de usar medicamentos sem prescrição? Tenho sim. Como eu falei anteriormente, em todas as farmácias de Cachoeira, do estado e do país, tem farmacêutico. Isso é obrigatório, então qualquer farmácia que tu for, em qualquer horário, tem que ter o farmacêutico lá. Então, se tiver dúvida sobre como tomar, da forma de tomar e se está tomando certo, procurar o profissional. A gente tem ótimos profissionais na cidade. Procurar esse profissional para então saber, conseguir a orientação para ver se está fazendo a coisa certa ou pelo menos tentar mudar alguns hábitos, melhorar para então procurar fazer da melhor forma, né? E esse profissional com certeza vai avaliar a pessoa que dependendo de como ela vai estar, dependendo do caso, vai estar encaminhando para o médico também. Então a gente indica a procura do profissional farmacêutico, mas dependendo da situação também é muito importante que ele procure o médico, né? Para fazer uma melhor avaliação e um tratamento correto. Queria te agradecer, Júlia, pelas dicas, pela prestatividade e deixar também aqui o nosso alerta para você que faz uso de medicação, contínua ou não. Nunca faça sem a devida prescrição do médico e sem o auxílio e toda a retaguarda de um farmacêutico. Ele está capacitado a te orientar, a fazer você usar o teu medicamento da forma correta, para que o seu caso, para que o seu problema não se agrave futuramente. Fica essa dica para você aí, telespectador do NT Sul. É isso aí. Bom, nós estamos ao vivo pelo Face, é só acessar a nossa página facebook.com/TV Cachoeira. Deixe lá sua mensagem, compartilhe o ao vivo de hoje e também as outras reportagens que daqui a pouquinho estão chegando aqui no nosso Face, facebook.com/TV Cachoeira. Vamos agora para a previsão do tempo para este início de semana em Cachoeira do Sul e todo o estado gaúcho. Veja só. Em Cachoeira do Sul, a segunda-feira é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 18 e 27 graus. A terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 19 e máxima de 24 graus. Já na quarta-feira terá sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. As temperaturas ficam entre 15 e 20 graus.
Confira no mapa como fica o tempo hoje. Uma massa de ar quente e úmido predomina sobre o território gaúcho e deixa o tempo abafado nesta segunda-feira. No sul e oeste do estado, áreas de instabilidade associadas ao avanço de uma frente fria sobre o Uruguai provoca aumento de nuvens e pancadas de chuva. Na metade norte do estado, o tempo fica quente, com temperaturas altas para esta época do ano. Na capital, Porto Alegre, a máxima prevista é de 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 23. Em Passo Fundo, no norte do estado, 24. Em Santa Maria, na região central, 26. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 26 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 27 graus. O NT Sul desta segunda termina agora, 12h57, mas deixa eu mandar um recadinho antes aqui para todo mundo que está interagindo conosco no Face. Edson Michel está de férias, né? Coisa boa, obrigada pela participação aqui, viu, Edson? Dinara Borba Noronha, Carla Fagundes, Janice da Silva, Paulo Maidana, Cauane Troiano, Regis Silva, Débora Lopes, Sônia Quadros, Renato Lemos, Janaína César Golk, Valéria Vargas, Denise Fermino, um abraço para você, tá lá no Nordeste nos assistindo, coisa boa. Maria Inês Moura, Bruna Castanino, Marcos Ilha, Ana Beatrique Barreto, Loreci Dutra, Patrícia Azevedo, Carla Lovato Pereira, Liana Marza, Manassés Oliveira, nosso grande amigo lá de Bragança Paulista, um abraço para você, Maicon Fabiano, Luziane Joyce, Elisandra Fernando, Diácono Carlinhos, nosso companheiro aqui de Cachoeira do Sul, Vanessa Mota Ferreira, Adriana Rodrigues e Olimar Feite. Falei todos aqui, se faltou alguém, eu, da mesma forma, agradeço a você, a sua participação, o seu carinho, a sua companhia todos os dias. Às 7 da noite, lembrando que tem informações do Brasil e do mundo no Jornal da Novo Tempo. E você continua ligado na gente pela internet, novotempo.com/NTSul e facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página. Uma ótima tarde para você. Tchau!